Querido Pai, nós vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Que a palavra, através da atuação do Espírito Santo em nossa mente, seja a mensagem para essa noite. Que se destitua qualquer ruído do pregador, da distância, dos meios de comunicação, e a palavra, pelo poder do Espírito, atinja ao coração. Eu clamo por isso, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, a partir do verso 2. Filipenses 4, versos 2. A partir do verso 2. E eu leio. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Verso 7, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vou ler até o verso 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Algumas coisas são importantes quando a gente vai ler um texto da Bíblia. Eu gosto de pensar assim, o texto, quando eu abro a palavra, eu preciso ter um encontro com ela. E às vezes a gente lê alguns textos da Bíblia, e eles passam por alto, eles nos falam, mas parece que às vezes a gente não tem um encontro. E eu tive um encontro com esse texto, já faz alguns anos, não sei precisar, mas eu vou dar os créditos. Tive um encontro com esse texto ouvindo uma reflexão do pastor Ronaldo Arco, isso mesmo. E cada vez que eu encontro, sim, algumas vezes que eu encontro, eu sempre lembro desse texto, do verso 7 especificamente. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu desejo hoje à noite é que você tenha um encontro com a palavra. Que de alguma forma esse texto, o verso 7 especificamente, fale ao seu coração. E eu escolhi diante da situação que nós estamos vivendo. É incompreensível paz diante de uma situação adversa, mas eu queria dizer para você que é possível. E o meu propósito nesses próximos minutos é que primeiro você, através da palavra, encontre a paz. Mas que você também seja um agente de paz. Na semana passada, e eu acho que você está como eu, a gente tem assistido inúmeros vídeos. Eu tenho, às vezes, alguns eu começo a assistir, assim, né? Começo, e nem sempre eu vou até o final. Porque alguns não são mensagens de paz, né? Que fazem bem para o coração, assim. Alguns são mensagens assim que, uau! Eu acho que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo, temos que ter responsabilidade, nós temos que cumprir o nosso papel diante
do que está acontecendo no mundo, mas nós precisamos viver a paz e compartilhar a paz. E eu quero mencionar um desses videozinhos que me fez muito bem, do pastor Ted Wilson, que é o presidente da Igreja Adventista no mundo. E ele lá dá 3 orientações que todos os membros das comunidades adventistas deveriam fazer. E uma delas é essa: seja um agente da paz. E o meu desejo hoje é que você receba a paz, encontre essa paz incompreensível, mas possível, e que você seja um agente dessa paz. Para isso, quero lembrar uma regra importante quando a gente vai ler a Bíblia. É entender o contexto. O que é o contexto? Ou seja, o texto está inserido no quê? Qual é o propósito? Quem escreveu? Eu sempre oriento isso aos meus alunos, por exemplo, quando a gente vai no início de cada semestre, é importante que leia o contexto, qual é a figura de linguagem. E nesse texto, nós encontramos um contexto bem interessante. É bem possível, isso se crê, a maioria dos comentaristas, e a tradição reporta isso, que Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava na prisão domiciliar em Roma. E os comentaristas, ao descreverem essa prisão domiciliar, ele ficava diariamente acorrentado, amarrado a um soldado romano. E estava ali, aguardando qual seria a sua sentença. Então pense comigo. O indivíduo está preso, de forma forçada, numa quarentena, ainda que ele tinha contatos e ele foi um grande influenciador para aqueles que viviam naquela cidade, mas ele estava em paz. E ele escreveu, a partir deste momento, orientações para a igreja de Filipos. E qual é o contexto desse texto? Se você prestou atenção comigo, você vai perceber que havia um problema de relacionamento entre a Evódia e a Sintique. Provavelmente 2 mulheres que recebiam membros da comunidade religiosa na casa. E elas não estavam bem. E aí Paulo orienta, Paulo tenta aliviar. Quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente vê que a maior parte dos argumentos dos escritos tem 2 propósitos, que são os problemas de relacionamento e os problemas doutrinários. E aí ele vai orientando. E lá no verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes ele disse: o Senhor está perto. Então vivam em paz, estejam em paz, estejam confiantes. A palavra ansioso aqui, originalmente ela dá a ideia como se cada um puxasse para um lado e o outro puxasse para o outro. Eu creio que é esse o sentimento que você tem quando passa por um momento de ansiedade. De um lado está a esperança e a confiança. Do outro lado está o medo, a incerteza. Parece muito claro para a gente que nós estamos vivendo esse momento. De um lado está a esperança, a confiança. Do outro lado está o medo, a insegurança. E ele diz: não fique ansioso, não se preocupe com isso. E agora ele apresenta 3 sugestões que eu quero compartilhar contigo. Primeiro ele diz: ore corretamente. Conta para Deus. Ele especifica aí dizendo assim: pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Nesse momento, você está ansioso? A primeira sugestão da palavra, a primeira ideia de Paulo aqui é: ore corretamente, abra o seu coração, conte para Deus. Existe um poder sobrenatural que vem atuar sobre você. A gente não pode esquecer, por exemplo, de João no capítulo 14, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá.
Mas se você ler os versos anteriores, você vai ver que ele está falando do poder do Espírito Santo que viria sobre a terra. Então eu queria dizer para você, hoje à noite, que nós não estamos sozinhos. Conta para Deus. Conta para Ele sua preocupação. Conta para Ele sua ansiedade. Mas eu queria te propor hoje à noite, ore corretamente. Não esconda nada de Deus. Conte como você está se sentindo. A segunda sugestão de Paulo está no verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, que isso ocupe o pensamento. E a segunda sugestão é: pense corretamente. Primeiro, ore corretamente. Segundo, pense corretamente. Coloque aí dentro da sua mente, eu tenho certeza que é inevitável. Eu acho que se eu buscar lá que o celular dá lá para você o tempo de uso da semana e tal, eu acho que o meu está... A gente está muito mais ligado. A gente está muito mais ligado na mídia. Mas a pergunta é, o que está ocupando o nosso pensamento? Então pense corretamente. O que você está vendo? O que você está assistindo? Os vídeos... Que vídeos, por exemplo, você está compartilhando? Eu volto ao item porque eu vou terminar com ele. Seja um agente da paz. E pense corretamente. A última sugestão de Paulo está no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Uau! Pensa no indivíduo poder dizer assim: siga o meu exemplo. Porque eu, na vida, tentei ser um exemplo para você. Então, pratique, viva. Ore corretamente, pense corretamente e viva corretamente. Eu já mencionei, cumpra as suas responsabilidades, o que você tem que fazer. Mas eu creio que esse é o momento para nós termos uma vida diante de Deus muito mais transparente. Não existem razões para a gente querer encobrir coisas. É hora de a gente dizer: Senhor, esse sou eu. Essas são as minhas debilidades. Essas são as minhas fraquezas. Senhor, por tua misericórdia, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, Senhor, me perdoa. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: nós somos justificados por meio de Jesus Cristo, pela fé que nós temos nele. E aí recebemos a paz. A paz. Agora eu quero concluir. O que significa a palavra paz dentro do contexto bíblico? Nós conhecemos no Antigo Testamento uma palavra que é muito usada, que é shalom. O Novo Testamento foi escrito numa outra língua, no grego. Mas é interessante que existe uma tradução do Antigo Testamento para o grego. E a mesma palavra que é usada para traduzir é a palavra usada no Novo Testamento, que é essa palavra aqui, paz, que Paulo está falando. A paz de Deus que não dá para compreender, vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Mas essa paz não é ausência de conflito, de guerra simplesmente. Essa paz é bem-estar, é tranquilidade, é a certeza de que eu posso confiar num poder sobrenatural. Essa paz é a paz emocional. Olha que interessante, o indivíduo está em uma prisão, o indivíduo está esperando uma sentença, mas esse indivíduo diz assim: eu estou bem, eu estou bem. Eu não sei como você está nesse momento, não sei. Talvez eu estou falando para você que esteja em paz, talvez eu estou falando para você que esteja muito tranquilo.
Mas talvez eu estou falando para você nesse momento que não está bem, você está preocupado, o que será? O que vai acontecer? O que vai acontecer com tudo, com a economia? Até quando vai? Eu tenho ouvido muito essa semana, até quando vai essa situação? Nós não temos respostas para todas as nossas perguntas. Não temos. Mas nós temos uma certeza. O Senhor pode nos dar algo que nós não compreendemos. Mas Ele pode nos dar. Nós podemos estar tranquilos, mesmo diante de uma situação adversa. E Paulo escreve isso, diz isso, vivendo uma situação adversa. Você deseja o bem-estar, tranquilidade emocional, não ficar ansioso, não ser puxado para o lado do medo, da insegurança, e ser puxado, ser levado pelo poder do Espírito para o lado da segurança. Você deseja ir para o lado daquele que pode te dar algo que você não entende? Essa semana aconteceu, acho que foi no domingo, não lembro se já deu uma semana, acho que deu, foi no domingo. Eu abri meu celular, como você, né? Quase sempre. E aí eu fui assistir um vídeo que tinha sido postado de uma música. Eu acho que eu ouvi essa música já faz um tempinho. Segundo o compositor, né, musical, foi 2004 que ela foi lançada. E eu já cantei, já ouvi, já preguei muito, já usei essa música, mas eu acredito que eu acho que eu tive um encontro com essa música essa semana. O seu autor, pastor Valdecir Lima, responsável pela letra, acho que teve um encontro quando escreveu. Sentou e eu acredito que Deus o inspirou naquele momento. E o responsável pela composição musical teve um encontro naquele dia também. Eu acho que você deve ter assistido o vídeo, ou deve ter recebido. Se não, procura, compartilha, porque ela foi gravada de forma diferente. Pela minha dedução, acho que os cantores do novo tom, né, pelas épocas aí. E aí começa um, começa outro e outro. E eu fiquei parado, observando cada um. E eu acho que pela primeira vez, eu tive um encontro com essa música. Estou em paz. Eu queria ler um pouquinho da letra. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo o que ela traz. Eu não temo o futuro. Por quê? Porque eu tenho Deus comigo. Pode cair o mundo. Eu estou em paz.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Quero convidar o Novo Tom para cantar essa música. Obrigado pela disposição. Obrigado. Obrigado, Lineu. Deus, eu tenho clara certeza, inspirou você e o pastor Valdeci para escrever essa música. E quantos nessa semana estão tendo um encontro através dessa música? Eu quero fazer um apelo a você. O que te angustia? O que te deixa ansioso? Você está sendo puxado para um lado, para o outro. O Senhor quer te dar a paz. É incompreensível, mas é possível. Deus usou os idealizadores desse vídeo, Deus usou os músicos para serem agentes da paz. Mas antes a paz passou pelo coração deles. Eu desejo que você receba a paz e seja um agente da paz. Corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Esta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar mais em Deus, confiar.
Eu quero orar com você nesse momento. Eu espero que você tenha tido um encontro com a palavra e tenha tido um encontro com essa música. Eu sempre gosto de dizer, às vezes, onde a palavra não chega, a música chega. Porque é um poder que está além da nossa compreensão. Eu quero orar por você. Os próximos dias serão dias de incerteza. Mas nós podemos confiar e viver em paz. Lembre-se, ore corretamente. Ore. Ore verdadeiramente. Não esqueça de pensar corretamente. Viver corretamente. E aí, nós vamos desfrutar de algo incompreensível, mas possível. E segundo, Deus nos chama para sermos agentes de paz. Que a paz passe pelo nosso coração e que a gente compartilhe com todas as pessoas. Pai do céu, o Senhor sabe exatamente como cada um que nos assiste nesse momento está se sentindo. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor dê através do Espírito paz diante das incertezas. E que ao sentirmos, essas pessoas sentirem essa paz, também compartilhem a paz. Eu suplico por isso. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter a sua companhia, foi muito bom a gente estar junto nesses momentos. Um abraço, que Deus abençoe muito a você. Querido aluno do NASP, receba nosso carinho. A gente está longe, mas a gente pode ter bons encontros virtuais aí, tá bom? Deus abençoe você e acompanhe a programação do NASP. Acompanhe tudo que nós estamos produzindo nesse período para você, para que a paz chegue na sua casa. Um abraço.